crescimento acadêmico no mundo de hoje. Em Passo Fundo são 21 instituições de ensino superior. São 900 formandos em direito. 900, pessoal, a cada semestre. 1.800 por ano. Não tem lugar para todo mundo, é óbvio que não tem. Então o que acontece? O diploma não vale mais. Eu tenho que demonstrar competência fazendo uma prova da OAB e depois podendo fazer o... É isso que vale. E quando eu tenho um cara de 19 anos, na Inglaterra, não, 17, que fez um aplicativinho, não sei, acho que não existe essa palavra, mas fica existindo agora. Um aplicativo que você coloca o URL, o endereço de uma notícia, qualquer notícia, o tamanho que for, e você diz o seguinte: eu quero essa notícia em 2 parágrafos, um resumo, ou em 3 parágrafos. E ele te dá um resumo adequado, tu consegue compreender o que aquela notícia queria dizer, aquela notícia grande, né? E a Yahoo compra por 30 milhões de dólares, sem perguntar se ele tem curso superior ou não, ou sem perguntar se ele fez ensino médio ou não, significa o quê? A própria sociedade está começando a dar valor para aquilo que você sabe, não para aquele diploma que você tem. Não estou dizendo que a escola não é importante. Eu só estou dizendo o seguinte: aquilo que o professor Roberto Maragliano, da Itália, veio aqui no CENID, e ele olhando para as crianças, ele falou o seguinte: olha, eu acho que eu tenho minhas dúvidas se essa gurizada aí, dessa idade, vai querer fazer ensino médio. Por quê, professor? Porque o ensino médio não vai ter nada para dar para eles. Eles não precisam mais ir para um lugar específico, numa hora específica, escutar alguém falar sobre alguma coisa, quando eles podem ter acesso a isso em qualquer lugar. De qualquer lugar. Eles podem acessar alguém falando sobre determinado conteúdo para mim. Eles já compartilham coisas. Pessoal, eu sei que causa uma comoção, porque vai direto no nosso rim, né? Só que a questão, no nosso rim. Só que a questão é o seguinte, e a gente tem pensado muito, e eu vou ser bem sincero, não tem absolutamente nada que nós possamos fazer usando tecnologia nas nossas escolas que impacte os nossos alunos. Desculpe falar isso. Mesmo aquele que não tem acesso à tecnologia, ele vai passar 1 ou 2 aulas e ele vai, pronto, aprendi. Já sei fazer isso. Eles nos dão um show de compartilhamento. O que compartilha, isso tem que se discutir. Eles nos dão um show de colaboração. Em que condições eles estabelecem processos colaborativos, isso a gente pode trabalhar. Agora, o que nós podemos, com essa tecnologia que é revolucionária, propor que de fato impacte, que de fato desafie, que de fato os ajude a pensar? É nesse sentido que a gente tem discutido algumas questões aí. Ah, eu esqueci de mostrar. Essa aqui é a escola da avó Danila, olha ela. 2 L's. Essa aqui é a escola da Vitória. Está aqui ela. Não, desculpa, pessoal. A Vitória, como está ensino bem, ela está no grupo 1, é muito melhor, porque daí a gurizada está brincando, tudo, mas logo ela vai chegar nisso aqui. Um computadorzinho, não importa o que, tá sentados um atrás do outro, não tem livro mais, mas tem computador. É isso que eu quero. Essa é a discussão. Oi? A escola da avó? Tá. É a escola da avó Danila. E essa aqui é a escola da Vitória. Não, essa escola da avó Danila não é da avó Danila, tá? Mas é da época da avó Danila. Já não tem foto. Tem muitas escolas. Se a gente pegar do ponto de vista arquitetônico, o pessoal não mudou muita coisa. É ou não é? Sabe como é que funcionava? A minha avó Danila está com 98 e a gente, 91, e a gente está fazendo vídeos dela rápido, porque é mais fácil que anotar, mas que escrever um livro sobre como era a vida dela, né? E quando ela me contou da escola dela, ela me contou que ela tinha que ir a pé, então era 1h30 de caminhada, tinha uma professora para tudo, ela chegava para escutar alguém falar para ela, ela tinha o tema, acabava aquilo, ela voltava para casa, no outro dia voltava, e eu levo a minha filha isso é verdade, eu levo a minha filha todo dia na escola, e ela está em educação infantil, claro que é diferente, né? Mas ela também vai num momento específico, com a professora específica, para escutar alguma coisinha. Ela está numa escola um pouco diferente, ela está fazendo agora, o pai começou, está fazendo um projeto com 2 anos e 10 sobre castelos medievais, né? Sobre o que é um castelo, do ponto de vista como era, da higiene, da alimentação, da sistemática do castelo, e assim por diante. Mas nós temos uma similaridade grande entre esse modelo de escola e esse modelo de escola. E a gente tem um mundo de abundância de possibilidades.
de buscar informações, de nos articular. E eles têm essa vivência também. E é óbvio, né? Não sei o que eu estou falando, o Einstein já falava, loucura é aquele resultado diferente fazer a mesma coisa. Não tem como você fazer, querer transformar alguma coisa quando você reproduz um modelo. O Humberto Eco, e aí eu vou chegando já no final, ele fala o seguinte, que a sociedade ela vai se dividir em 3 castas, né? Aqueles que percebem o mundo pela televisão, essa vai ser a base, a maioria das pessoas. Aqueles que utilizam o computador, tem seu blog, tem seu Facebook, tem seu Twitter, seu idêntico e assim por diante. E aqueles que programam o computador. Essa vai ser a elite intelectual do mundo. O Steve Jobs, não teórico nem nada, mas ele colocava que todo mundo devia aprender a programar porque nos ensina a pensar. O pensar sistematizado, o trabalhar colaborativamente, a resolução de problemas, o pensamento criativo, um monte de questões aí, né? O pensar no sentido de procedimentos, o que tem que fazer primeiro, qual é a situação. Seria muito importante que todo mundo soubesse a programar. O Steve Jobs já falava sobre isso, né? Por quê? Porque o conhecimento é limitado, pessoal. O que vai nos diferenciar no mundo de hoje é a nossa imaginação, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa capacidade de ser criativos, a nossa capacidade de trabalhar colaborativamente. Tem algumas técnicas de programação que é estilo dojo, ou seja, 5 minutos cada um na frente do computador. O cara que está do lado é o copiloto. O cara que está na frente ele está programando, o outro está conversando, faz isso, faz aquilo. Acabou 5 minutos, troca. Então tu consegue ter uma outra visão sobre as coisas, é muito legal. Isso. Tem essa iniciativa Code.org, vocês podem acessar. É claro, pessoal, que o Mark Zuckerberg, que o Bill Gates, eles querem ter gente para trabalhar para eles, é óbvio. Mas também é óbvio, e não dá para desconsiderar, que o mundo, sem pessoas que programem computadores, ele vai parar logo. Logo, porque ele tem todo um movimento de ter um número IP para cada um desses... Cada dispositivo ligado na tecnologia, na eletricidade, vai ser programável. Se não tiver quem fazer, vai tudo pro saco. Mas tudo bem. E esses caras trabalham com a questão da programação desde muito cedo, da criançada. E a gente tem trabalhado na Universidade de Passo Fundo com 2 vertentes agora. Programação de computadores para crianças, usando o software Scratch, do MIT, que é software livre também. Está em todas as máquinas do UCAS disponíveis. Já está lá instaladinho para se trabalhar. A gente já fez a gente fez a primeira Olimpíada de Programação de Computadores o ano passado, para alunos do ensino fundamental, e agora em junho, sábado que vem, eu acho que vai ser a segunda Olimpíada. E a gente... Oi? O UCA é aquele laptop, né? Um computador por aluno. É do governo federal, mas todos os computadores lançados para a rede estadual já tem o Scratch, a pedido dos MTS. E outros programas de programação isso, também. No livro educacional tem tem o Squeak, perdão, o Squeak é bravo. O Squeak. São ambientes de programação, pessoal. A gente, na primeira Olimpíada, prestando atenção nas equipes, que são equipes de 5 pessoas, são 5 programadores que estão em volta ali, eu não consegui ver, e não estou aqui fazendo um julgamento de ninguém nem nada, não consegui ver o empenho que eles tinham em resolver aquela questão e eram questões que envolviam matemática e física. Então a questão da programação de computadores, ela era um meio de fazer a coisa. Eu tinha que ter mesmo conhecimento em matemática e física para fazer a coisa acontecer. Eu não me lembro de ter visto tamanho empenho, tamanho dedicação, tamanho processo colaborativo entre aquela gurizada que eu vi lá em outros espaços tradicionais de ensino. Não consigo ver. Não me lembro, não me recordo. Porque foi muito legal isso aqui. Nós tivemos um problema. Sabe qual foi o problema? Não foi um problema, uma situação. Os alunos mataram no peito sozinhos. Eles tinham um professor que era o treinador, ok? Até ele pedia que era um professor da matemática e um professor que trabalhasse com informática, se fosse possível, né? Mas programação de computadores arrepia o pelo da gurizada. Mas eles foram. Até foi triste uma escola que eu estudei, Adelino Pereira Simões, os alunos chegaram lá muito tristes, porque a Pro não estava junto. A Pro não veio no dia da Olimpíada. Daí ele falou, não, pode fazer, trabalho com ele. Como é que vai dizer, não vem? As crianças estavam ali em programar. Isso, e a outra questão é a robótica. A educativa livre, nós tivemos agora durante o CENID a final da primeira Olimpíada de Robótica Educativa Livre, com sucata, com Arduino. Quem ganhou foi
uma escola de Tapejara, uma escola pública de Tapejara. E a gente mandou um e-mail agora para o Resnick, porque tem o Scratch tem que saber mais ou menos programar, né? Programar não, saber mais ou menos ler. Eles têm uma iniciativa que é o Scratch Júnior, que é para crianças não alfabetizadas ainda, que é o que nós vamos trabalhar lá no Mutirão pela Inclusão Digital, em programação de computadores para crianças de 5 e 6 anos, durante o ano inteiro, lá na universidade. Aqui são alguns contatos, para que a gente possa conversar em outros momentos também. De qualquer forma, o meu objetivo era, numa sociedade, num mundo de abundância, onde eu não preciso mais que alguém me fale alguma coisa, eu posso buscar isso. Mais importante do que ter as informações é a minha capacidade de sistematizá-las, de valorá-las, e que a programação de computadores tem se mostrado como um elemento, um diferencial, uma possibilidade importante e legal de utilização das tecnologias para essas crianças, pelo menos com as quais a gente tem tido algum contato. Eu não te passei a palavra, desculpa, porque a Manu ia ficar brava comigo, mas agora... Tá? Muito obrigado, pessoal. Não, na verdade eu não ia ficar brava, mas é que a gente fez uma combinação, tiramos 10 minutos da fala de cada professor que falou, né, que teriam 50 minutos, exatamente para a gente ter essa interação agora nesse momento, que ela é importante entre os professores e as professoras que se apresentaram aqui também, e entre a plateia, porque é importante, né, a gente também poder conversar a respeito disso. E só para informar, tem professores aqui que talvez não saibam, no Fórum de Software Livre do ano passado, nós, Governo do Estado, levamos 120 professores. Este ano, nós levamos 300 professores de todas as CREs. A divisão foi 10 vagas por CRE. Às vezes, uma CRE sobrava uma vaga, passava para outra, enfim, né? Essas vagas, e fora isso, nós tivemos palestrantes que são assessores de NTS, né? Temos pessoas aqui presentes que foram palestrantes. Quem é que foi palestrante? Levanta o braço. Tem aqui. Quem mais? Mais palestrantes no FISLE. FISLE é a sigla, né, da Fórum de Software Livre. Nós tivemos 2 grandes palestras, que foi a apresentação no computador por aluno e professor, que são computadores que têm tudo isso que foi falado, né, e que é a apresentação aqui da Ariane e da Solange, né. Foi a outra apresentação que foi também dos meninos de 2 CREs, que foi o seminário integrado. As 2 palestras, o seminário integrado, nós tínhamos uma sala chamada Paulo Freire, que eles montaram para apresentação da educação, com 50 vagas. O seminário integrado, os meninos tiveram que fazer a palestra 3 vezes. 800 pessoas, e não eram somente professores. Um por um, o pessoal que fez a palestra, 500 pessoas, tiveram que arranjar um lugar de 500 lugares, então de 50 passamos para 500 e tomamos conta do FISLE, o que foi muito bom. E trouxemos para nós a Associação do Software Livre, que está conosco a partir de agora, junto com o CERPRO e Procergs, trabalhando aí com impressoras 3D, tentando reproduzir computadores para que todas as CREs recebam. Não vou dizer que é para agora, porque demora um pouco, né? Mas são processos qualificados que estamos tendo. Vocês viram que os professores apresentaram trabalhos educacionais dentro da sala de aula, fizeram críticas à questão histórica do governo que tem que se resolver, né, e conto com o apoio de vocês para a gente poder trabalhar em cima disso, mas também fizeram críticas à escola, que tem que mudar, né? A estrutura da escola tem que mudar. Há muito tempo que eu digo que a gente tem que quebrar as paredes da escola e trabalhar de forma diferente. Não precisamos ser tão radical assim, mas nós temos que mudar, ensinar a buscar, ensinar a fazer.
né? E acho que foi, em resumo, o que foi tratado aqui, né? A questão da programação, que ela é fundamental. Eu quase morri uma vez fazendo um curso de lógica de programação, um mês no Senac, né? Sou professora de história, não tem nada a ver, mas fiz porque eu achei que era importante. E essa coisa do pessoal não saber ler e escrever era muito sério, porque eu, professora de história, estava lá e era um bando de piás se preparando para a cadeira da faculdade, no Senac, e eles me achavam ridícula, porque eu não chegava nem aos pés, né, porque eles conseguiam fazer na lógica de programação. Mas quando foi a hora, porque a lógica de programação, tu faz a programação no computador, depois tu tem que traduzir para gráficos e para traduzir para escrita. E aí, quando eu tinha que traduzir para o gráfico para a escrita, eu dava um show de bola, né? Então eu ajudava e eles me ajudavam. Assim eu consegui concluir o tal do curso de lógica de programação, que foi muito difícil, chorava todos os dias quando chegava em casa, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom porque abriu horizontes, embora eu não saiba fazer programação, porque, claro, me esqueci de muita coisa, mas eu sei que pode. E isso é importante. A gente saber que pode. O secretário é um dos que faz isso, quando ele vai fazer palestra, né, Tine? Sim. A Tine foi a que fez um preze para o secretário fazer uma apresentação, e ele dizia, Tine, clica ali. E a Tine, não dá. Eu sei que dá, dizia ele. Ele não sabia fazer, mas ele sabia que dava para fazer, né? Passo a palavra para o debate entre os palestrantes e depois abro para perguntas. A ordem era que fosse tudo por escrito. A gente é bem rebelde, né? Então, nós achamos que é possível fazer essas perguntas oralmente. O que acham os nossos palestrantes? Abrimos direto e debatemos todos nós. Professor, por favor, cadê o microfone sem fio? Sim, quem quiser mandar por escrito também pode, tá? Obrigado pela possibilidade de apresentar duas provocações para as palestrantes. Maria Benítez é minha esposa. Eu gostaria de apresentar duas provocações para as palestrantes, provocações a favor dos professores e das professoras aqui na sala de aula. Professor a primeira, Bernard Fischer também foi palestrante aqui no nosso seminário em outra mesa, né? Sim. Mas, a primeira provocação é quando se pensa radicalmente estas posições, sobretudo as novas tecnologias de comunicação e informação. Isso significa a escola não precisa mudar-se. Vamos acabar com a escola, não precisamos mais escolas. Isso não é algo novo, já 20, 30 anos atrás, Papert, MIT, nos Estados Unidos, fez esta proposta. As novas tecnologias têm um potencial que significa que nós não precisamos de nenhum professor e nenhuma professora. Eu sou contrário a isso. Por quê? Isso é a minha provocação. Nós vivemos numa sociedade como nunca antes. Conhecimento científico é omnipresente em qualquer lugar. Eu estou olhando aqui, em qualquer canto encontro diferentes formas de uma materialização de conhecimento científico. Nunca existia uma sociedade onde conhecimento científico é presente em todos os aspectos, por um lado. Por outro lado, conhecimento científico é cada vez mais invisível. Está dentro dos aparelhos, do computador, deve funcionar. Isso significa, para mim, que quase cada vez o papel de uma professora
o papel de um professor torna-se mais possível. Por quê? Só numa professora, só num professor, as nossas crianças têm uma possibilidade de fazer uma certa experiência que nunca se fazem com laptop, computadores, novas tecnologias. Que experiência! Uma professora de matemática, quando ela é uma boa professora de matemática, ou de biologia, ou de letras, esta professora representa um modelo vivo de uma união entre conhecimento científico e uma relação pessoal. Isso é a base para qualquer ética. Isso não se encontra em nenhuma tecnologia avançada de computador, etc, etc. Um pequeno exemplo. Numa sala de aula, eu encontrei, era na 7ª série, na matemática, um professor que começou a aula com a introdução o que é uma função matemática. 7ª série é bem... Assim. Ok, tá? Minha esposa. Ok, só rapidamente para a segunda provocação. A primeira provocação é que... Não, depois. Posso... A segunda provocação, também um pouco mais perspectiva histórica. Quando estou sempre ouvindo estes grandes elogios sobre as novas tecnologias de comunicação e informação, eu penso, é aí. O que devo fazer segunda-feira na sala de aula, em frente da minha turma? É aí. Para concretizar um pouco esta provocação, nós temos escolas mais do que 5.000 anos, 4.000 anos. China, Japão, Mesopotâmia, Egito. Quadro negro, quando aparece isso a primeira vez? Eu fiz uma pequena pesquisa, descobri que, puxa vida, 1730 professores inventaram a primeira vez o quadro negro. Em Bavária, na Alemanha, o que acontece? Todos os professores que usaram o quadro negro foram demitidos imediatamente. Foi considerado como algo perigoso. Temos documentos de autoridades que fizeram protocolos, participando na aula de um professor de matemática. Dia seguinte ele foi demitido. 80 anos. A minha pergunta provocatória: por que hoje as professoras e os professores que usam as novas tecnologias não são demitidos imediatamente? Eu acho que meu marido não viu minha palestra. Porque no começo eu coloquei claro a lógica de uma escola e uma academia a qual ele pertence, e até hoje ele tem dificuldade de usar o celular. E coloquei o que significam as mídias para uma abertura do mundo. Eu acho que realmente esse conflito é um conflito, e eu não vou fazer uma crítica que eu fiz a mim, que fiz a ele, que faço a todos nós. O novo, o verdadeiramente novo, sempre dá horror. Tá? Então, nós somos educados em uma sociedade do medo. Então, é o medo ao novo, o medo desconhecido, o medo estranho, o medo estrangeiro, medo. O medo ao futuro, como se nós pudéssemos prever o futuro.
Então eu acho assim que para mim o computador, e por isso eu defendo, graças a Deus aqui dois colegas que são tão entusiastas como eu defendo fundamentalmente uma sociedade sem medo. E a internet permite que muitas das mentiras com as quais fomos educados, elas caiam uma a uma. E nesse sentido, a vezes nos sentimos idiotas por haver acreditado em tanta bobagem e tanto tempo. Então eu acredito que o computador, e neste momento não são demitidas as professoras, porque o computador foi criado por gente jovem, que teve o apoio dos velhos, em vez de criar uma luta generacional que não conduz a nada. E por isso eu me entusiasmo com o computador e eu gostaria de transmitir esse entusiasmo para vocês. Porque é uma arma barata, acessível, onde vocês vão descobrir um mundo e a si mesmos em diferentes perspectivas. O fato de você poder namorar por internet, tirar uma receita de cozinha, fazer um problema de matemática, física quântica. Que é isso? Quando que nós tivemos? São bibliotecas inteiras que baixam pela internet, filmografias inteiras. Eu não vejo mais televisão. Tu vês televisão? Ninguém, eu não preciso ouvir a mentira dos grupos mediáticos, que só me dão medo, ódio, indignação e não me dão nenhuma coisa para fazer segunda-feira pela manhã. Segunda-feira pela manhã, gente, nós temos que usar a internet e temos que usar a tecnologia. Eu vou falar bem rapidinho também, enquanto a Malu vê essa pergunta aqui. Antes do quadro negro, como é que era a aula? O quadro negro era considerado como algo perigoso porque mudou completamente, criando um novo sistema de ensino-aprendizagem, mudando o papel do professor, mudando o papel do conhecimento, mudando o papel do aluno, o quadro negro. Por isso, os professores que usaram isso foram demitidos. Aprender significava memorizar, repetir, etc. O que eu vou falar aqui não ajuda nada, só bagunça a questão. Eu tenho uma séria... Como é que é aquela coluna, Nelson? Estou desconfiado, como é que me falava hoje? A coluna da Folha de São Paulo? Eu tô...